Os cumprimentos, a fala sobre ação e reação, que chamamos de lei de causa e efeito. A doutrina espírita chama de espírito ao princípio inteligente, após alcançar o reino hominal, ou seja, da espécie humana, isto é, após atingir a consciência moral. O mito do paraíso perdido, Paradise Lost, de Milton, constante do livro bíblico A Gênese, pode ser interpretado como a perda da ingenuidade moral. A lei de causa e efeito distancia-se da concepção de karma por não admitir o determinismo. O fatalismo seria o nome mais comum. A lei de causa e efeito é complemento necessário à lei de justiça, de amor e de caridade. Por ela, o homem vai se depurando, evoluindo, corrigindo seus erros, até conseguir, mercê de seu próprio esforço, alcançar a perfeição e a felicidade. Deus criou a todos iguais, sem privilégios para ninguém. E dotou o homem do livre-arbítrio, para que cada um possa caminhar com inteira liberdade de ação e aprender com o próprio erro, os próprios erros. Estabeleceu normas e bases corretas, uma lei de reajuste automático denominada lei de causa e efeito. Se, por outro lado, ele pratica uma ação conforme a lei de Deus, está falando do homem, ele pratica o bem, nada tendo a reparar e credenciando-se a novas experiências que são chamadas de provas. Tal é a expressão da lei causa e efeito. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Marcham, assim, paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Somos seres e mundos em evolução. Sendo o espírito dotado de livre-arbítrio sobre suas ações e sendo ele responsável pelos seus atos, sempre que o indivíduo, o espírito encarnado, pratica uma ação contra a lei de Deus, ele pratica o mal, devendo, portanto, reparar em oportunidade futura o mal que cometeu, o que fará tendo que repetir em piores condições experiência relacionada àquela onde ele errou, o que é chamado de expiação. É o mundo atual, que é o mundo de expiações, provas e expiações. A lei da evolução aplicada ao espírito diz que através de sucessivas encarnações, o espírito autoaperfeiçoa-se gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à conclusão de pureza espiritual. É uma lei criada por Deus. O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Eu até diria de forma diferente. O homem tem o livre-arbítrio para agir e responde pelas consequências de suas ações. O que fazemos de mal e de bem retornará para nós na mesma vida ou em existência posteriores. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis, dependente de respeito ou não à lei de Deus. Acertou, melhorou. Errou, então a vida fica mais difícil, com uma experiência, às vezes, desagradável.
Então, a lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita para explicar as contingências ligadas à vida humana. Também é conhecida na literatura espírita como a lei da causalidade. Segundo ela, a todo ato da vida moral corresponde uma reação semelhante. Então, ação e reação. A todo ato, uma reação semelhante. A lei de causa e efeito explica os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. As almas que animavam os humanoides viviam no Éden da ingenuidade, não tendo ainda adquirido a consciência moral, isto é, sendo incapazes de discernir entre o certo e o errado, não eram responsáveis pelos seus atos, não sendo, portanto, submetidos a expiações. A lei de causa e efeito é também chamada lei de ação e de reação. Ação e reação. É uma lei automática, ou seja, já tem embutido em si mesma os efeitos decorrentes de nossos atos. Quem semeia, vento colhe tempestade. Atos bons trazem como consequência efeitos bons. Atos maus, efeitos maus. Assim, quem planta ventos, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Ou seja, o plantio é opcional. A colheita é obrigatória. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Todos, absolutamente todos, colherão sempre apenas e tão somente o que plantarem. Ninguém poderá colher maçãs se plantou bananas. Quando essas almas provarem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, isto é, quando sua consciência tornou-se madura e se tornarem espíritos, a categoria já da inteligência, elas foram expulsas do Éden da ingenuidade e passaram a comer o pão com o suor do seu rosto. Isto é, tornaram-se responsáveis pelos seus atos, submetendo-se a partir de então à lei da causalidade. Essa lei procura explicar os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Estou repetindo para afirmar mais didaticamente. Há uma diferença fundamental entre o erro e o pecado. Entre o erro e o pecado. Erro é consequência de desconhecimento, de imaturidade, de falta de calma, de falta de melhor estrutura. É o caso das crianças que em sua aprendizagem sofrem muitas vezes efeitos dos seus atos imaturos e imprecisos, até que já adultos sorriem ao verificar quanta coisa tiveram de passar por sua própria culpa. Ensina a doutrina espírita que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que lhes é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. A Terra pertence ainda à categoria de mundo de expiação e provas. É inegável, no entanto, que o mal, sob uma perspectiva histórica, vem diminuindo de forma sistemática e que já se pode dizer que as iniciativas voltadas para o bem são, pelo menos, tão numerosas quanto as voltadas para o mal. Pode-se concluir, portanto, que a Terra está entrando em uma fase de transição para o mundo de regeneração. O homem, no início simples e ignorante, vai agindo e ampliando o seu livre-arbítrio à medida que evolui e adquire mais conhecimentos. Ele erra porque não conhece.
com as consequências de seu erro, ele aprende, e quando aprende, não erra mais. A evolução dos mundos habitados ocorre no mesmo ritmo da dos seres que habitam em cada um deles. Os mundos habitados, segundo o Espiritismo, podem ser classificados do seguinte modo: mundos celestes ou divinos. Estamos começando pelos mais elevados. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Todos os outros seres desses mundos encontram-se no seu estágio final de desenvolvimento antes de passarem para o reino seguinte na escala evolutiva. Reinando somente o bem nesses mundos, a harmonia entre todos os seres é total. Mundos ditosos. Neles o bem sobrepuja o mal. Nesses mundos, a exploração das espécies animais pelo ser humano e o desrespeito pela natureza são reduzidos. Mundos de regeneração. Os espíritos que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. As demais espécies de seres vivos estão mais evoluídas e poucos são seres humanos que as exploram para o trabalho ou para deles se alimentarem. Assim, é o maior também o respeito pela natureza em geral. Mundo de expiação e provas. É o nosso atual. Onde domina o mal entre os espíritos, nesses mundos, algumas espécies animais já demonstram um certo grau de raciocínio e consciência. E a exploração desses animais pelo ser humano e o desrespeito à natureza são preponderantes. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações do espírito, são os mundos formados há menos tempo. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. Quase terminando. A fala de Simeão, na porta do templo de Jerusalém, quando encontra Maria e José levando o menino Jesus para a apresentação como primogênito, 7 dias depois de nascido. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Simeão tinha recebido uma profecia de que ele não morreria antes de ver o Salvador. Por isso essa alegria dele ao encontrar o menino e dizendo a Deus que já era a hora de despedir o seu servo, porque ele vira com os olhos mortais o seu Salvador. Aprendendo a nos amar e colocando esse amor na frente de todos os nossos atos, mudaremos o mundo e construiremos aqui na Terra um planeta maravilhoso, habitável, fraterno, saudável e, sobretudo, feliz.